olhou e viu que vinha Esaú e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel, as suas servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Ele, porém, passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e eles choraram. Depois Esaú levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e perguntou: quem são estes contigo? E ele respondeu: os filhos de Deus, os filhos que Deus bondosamente deu ao teu servo. Então chegaram as servas, elas e seus filhos, e se inclinaram. Chegaram-se também Lia e seus filhos, e se inclinaram. Depois chegaram José e Raquel, e se inclinaram. Perguntou Esaú: que queres dizer com todo este bando que encontrei? Respondeu Jacó: para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Seja teu o que tens. Então disse Jacó: não, se agora achei graça aos teus olhos, peço-te que aceites o meu presente, porque vi o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e te agradaste de mim. Aceita, peço-te, o meu presente que eu te trouxe, pois Deus tem sido bondoso para comigo, e tenho de tudo. E insistiu com ele, e ele o aceitou. Pai, está aqui a tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Revela, Senhor, aquilo que ainda não conseguimos, ó Pai, porque somos limitados, ó Pai. Somos homens, somos carne e pó, mas o teu Espírito é aquele que prescruta, ó Deus, o profundo do coração do homem. Ó Deus, então revela, Pai, para nós que somos tão insignificantes, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, querido. Aleluia. Gostaria que vocês não levantassem, né? Hoje não levantassem para ir no banheiro, só amarra esse espírito do xixi aí, em nome de Jesus. Por quê? Porque o inimigo, ele é o maior interessado em você não romper na sua vida. E hoje, a palavra que nós vamos trazer aqui, que o Espírito Santo traz à igreja, é fazendo o caminho de volta. Diga para o seu irmão aí: você está disposto a fazer o caminho de volta? Está disposto a fazer o caminho de volta? Queridos, nós vamos falar sobre Jacó hoje. Deus muda o nome dele, se transforma em Israel. E hoje você vê uma nação poderosa, Israel. Uma potência bélica. Um país que é uma referência em tecnologia. Uma nação que também é uma referência na agricultura. Veja só, eles estão no meio do deserto e eles têm tecnologia de plantio. É um lugar onde não chove e há uma riqueza na agricultura naquele lugar. Por causa do quê? Da tecnologia que está naquele lugar. Eles têm uma renda per capita. A renda per capita é uma renda anual por família
de $35.000. Faça as contas. Quanto está o dólar hoje? Qual é a renda familiar lá? $35.000. Mas tudo isso só pôde acontecer a partir do momento e da atitude que um homem tomou, chamado Jacó, de voltar aonde ele caiu, aonde ele errou. A história é mais ou menos assim. Você que conhece um pouco da Bíblia, se você não conhece, quero te explicar um pouquinho. Jacó é um dos filhos de Isaac. E Deus tem uma promessa para Abraão, que é o seu avô, dizendo que ele olhasse para o céu e contasse as estrelas, ou então fosse na areia do mar e tentasse contar as areia do mar. E ele tentou fazer isso e não conseguiu. E o Senhor falou para ele: assim será a tua descendência. Naquela época, a prosperidade das pessoas, elas eram medidas pela quantidade de filhos e de descendência que eles deixavam. Hoje a gente sabe que mudou. Para você ter 2 filhos já é difícil. Antigamente era 3, 4. Hoje o povo está tendo aí um ou 2 filhos no máximo. Mas naquela época se media a prosperidade das pessoas através da quantidade de filhos que a mulher gerava. E aí o que nós vemos é que houve uma promessa. E uma promessa era que o filho mais velho, que a Bíblia chama de primogênito, serviria ao filho mais novo, que era o Jacó. Então quem nasce primeiro é o Esaú, e o Jacó nasce então depois. Queridos, nunca queira dar o jeitinho para Deus. Quando Deus quer te abençoar, Ele não precisa da mão do homem, não. Mas a mãe do Jacó, chamada Raquel, Rebeca, ela quis dar um jeitinho. Ela quis dar um jeitinho. E qual foi o jeitinho? Tomar a bênção que era do Esaú, filho mais velho, e passar para o Jacó, que era o filho mais novo. Mas Deus já tinha falado que o maior serviria o menor. Ou seja, o mais velho iria estar debaixo da autoridade do mais novo. E a mãe, então, com aquele espírito enganador, também traiçoeiro, quando o Isaac está velhinho numa cama, já não enxerga muito bem, ouve mais ou menos, e ele então chama o filho, o Esaú, e diz assim: vai lá, filho, me prepara um guisado. Prepara um guisado para mim, porque eu vou te abençoar. E a mãe está ali escutando, e o dodóizinho da mãe era o Jacó, não era o Esaú. O Esaú, a Bíblia diz que ele era um homem caçador. E o Jacó era mais caseiro, ficava mais com a mãe. Então, a mãe escuta aquilo, vai lá, pega uma ovelha lá no pasto, mata o bicho, prepara o guisado, chama o Jacó e diz assim: Jacó, você tem que ir lá e pegar a bênção do teu pai, porque ele já está para morrer, já está para juntar-se aos seus pais. A Bíblia fala em juntar-se aos pais, a Bíblia está dizendo que a pessoa vai bater as botas. Então, a mãe pega e faz aquilo. Mas a diferença entre os dois era grande. Um era peludo e o outro era pelado. E o Esaú era peludo e o Jacó pelado. Ou seja, um peludo e o outro não tinha pelo. Então a mãe pega aquele pelo e coloca no braço do Jacó e diz assim: vai lá, filho, vai lá e pega a bênção do teu pai. E aí o pai já está meio velhinho e diz assim: bom, deixa eu tocar em você, chegue mais perto. E ele chega perto. E aí então ele toca e diz assim: você é peludo.
como Esaú. Mas a sua voz parece do Jacó. Né? E ele então, o que ele faz? Ele abençoa o Jacó com toda a sorte de bênção. Com tudo aquilo que Abraão tinha passado para Isaac, Isaac então passa para o Jacó. E aí o Jacó sai, e nessa quem entra? O Esaú, já com aquele prato, com o guisado, que o pai amava, aquela comida, porque o velhinho podia estar meio cego e quase banguela, mas comer, o velhinho comia bem. Você sabe que velhinho come bem, né, gente? Meu Deus. Então o que ele faz? O Esaú entra e diz assim: pai, está aqui o guisado. Ele falou assim: não, mas eu já, está ceguinho lá, eu já te abençoei. Não me abençoou, me abençoe, meu pai. Não, mas então veio o teu irmão e levou a tua bênção. E o pai então não pôde abençoar. Querido, se fosse hoje, claro que você abençoaria seu filho, você abençoa todos os seus filhos, mas não é esse tipo de bênção que ele se referia. Ele se referia da bênção patriarcal, algo que Deus tinha mandado e tinha determinado para a vida do Abraão, e aquilo ia passar em gerações. Então o irmão sai dali nervoso e diz assim: eu vou te matar, Jacó. Eu vou te matar. Se eu te achar na minha frente, você já era. Por quê? Porque o outro era da casa, ficava fazendo faxina com a mamãe, né? E o outro era caçador. Então para ele o negócio era ceifar a vida do irmão. E o irmão então vaza dali, vai para a casa do tio Labão, e lá ele passa um bom tempo lá. E ele é enganado. Jacó então é enganado. Tudo aquilo que ele enganou o seu pai. Todo aquele espírito que quem semeou na vida dele? A mãe. A mãe não teve sabedoria. Por isso, mãe, você tem que ser uma mulher de Deus. Você tem que ter a sabedoria de Deus. Não seja Maria vai com as outras, tá? As coisas têm que ser, se está na palavra, amém, se não está, pula fora. E aí então, ela tinha aquele espírito enganador, porque o seu irmão, o tio Labão, onde Jacó ficou um tempo lá, ele trabalhou 7 anos para casar com a Raquel. Quando ele foi casar com a Raquel, quem que apareceu? A Vesguinha, veinha mais velha, e Vesguinha também. E ele falou assim: não, mas não foi por essa que eu trabalhei 7 anos. Não. Aí o tio Labão então já dá mais uma rasteira nele. Não, aqui não é assim que faz não. Primeiro vai a velha, depois vai a mais nova. Você quer pegar a mais novinha aí? Negativo, cara. Então ele pega, trabalha mais 7 anos ali. Quero te dizer uma coisa: o Jacó saiu daquela terra rico. Rico. Ele saiu rico dali. E aí então vamos entrar aqui na palavra. Isso é só uma introdução, para você entender um pouquinho mais. Só que um dia o Jacó lá, ele está incomodado. Por quê? Porque tudo que ele fez para receber uma bênção, passando a perna no seu pai, ele tomou na cabeça durante todos aqueles anos lá com o seu tio Labão. Ele pagou o preço. E ele viu que ele estava errado. E que ele precisava então fazer um caminho de volta. E o caminho de volta então acontece. E aí eu li para vocês aqui um pedaço daquilo que aconteceu. Talvez você seja a pessoa que tem que fazer caminhos de volta na sua vida. Por quê? Quero te dizer uma coisa: prosperidade muitas vezes não é sinal de bênção, porque tem um monte de rico lá fora que passa a perna num monte de gente, engana um monte de gente, trapaceia e é rico. Então, riqueza não quer dizer, muitas vezes, que você tem a aprovação de Deus sobre a tua vida. E aí o que nós vemos é isso: o homem saiu de lá rico, só que como ele era uma pessoa que temia a Deus, ele falou assim: poxa, eu, do jeito que eu estou, fui enganado pelo meu sogro, que é meu tio, o Labão, e agora eu tenho que consertar isso. Talvez seja a sua situação. Você tem que consertar coisas. Você tem que voltar lá onde você errou. E o Jacó, então,
tem uma estratégia. E eu quero te dar essa estratégia hoje. Uma estratégia que se divide em 4. A primeiro, você tem que estar disposto a mudar de trapaceiro para Deus te dar um novo nome. E você vai ser um campeão a partir de agora. Amém, querido? Chega de ser um derrotado. Chega de ouvir o inimigo soprando na sua cabeça que você não vai dar nada na vida, que você enganou um monte de gente, você vai ser enganado. Não. Então a primeira coisa é acreditar que você quer mudar, você tomar essa atitude. A segunda coisa, você vai preparar o terreno. Ou seja, você vai orar para aquele encontro com essa pessoa. Capítulo 32, volta uma página aí, versículo 11. Olha o que Jacó faz então. Diz assim: livra-me, peço-te. Eles fazem uma oração. Livra-te, peço-te. Livra-me, peço-te. Das mãos do meu irmão, das mãos de Esaú, pois eu o temo, para que não venha ele matar-me, e a mãe com os filhos. Então, primeira coisa, ele temeu que o irmão ia matar ele, temeu que o irmão ia matar toda aquela descendência. Por quê? Porque lá atrás ele tinha trapaceado o irmão. Então a conta, querido, a conta, um dia ela vem na nossa vida. Um dia a conta vem. Não ache que você vai fazendo as coisas na sua vida e está tudo certo, está tudo bem, e que a pizza você não vai ter que pagar. Você vai ter que pagar, sim. Nós vamos ter que pagar. Tem pessoas... Eu me lembro de uns anos atrás, um grande traficante do Rio de Janeiro, chamado Gordo. Lembra, Sérgio? Gordo, lá do Rio de Janeiro. Um dos grandes, um top aí. Desses que o Sérgio encarcera lá na segurança máxima. Mas um dia, mesmo ele sendo de Deus, os caras mataram ele. Aí eu disse assim, poxa vida, não era para ter matado, né? E aí? Mas os caras cobraram a conta. Era a pizza que ele tinha que pagar e não pagou. Se ele talvez voltasse lá para redimir, acertar as coisas, talvez ele não fez o caminho de volta. Porque se ele tivesse feito, Deus ia livrar ele. Primeira coisa, então, nós temos que orar para esse encontro com as pessoas. Jejuar também. Olha outra coisa que ele faz aqui. Ele prepara um presente. Esse mesmo capítulo aí, versículo 13 e 14, diz assim: ele passou ali aquela noite e tomou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Nunca vá de mão desabanando quando você tem que ir lá pedir perdão a alguém, querido. Nunca vá de mão abanando. Quando você tem que reconciliar com alguém, nunca vá dessa maneira, não. Então, ele separou um presente. Olha o presentinho que ele separa aqui, versículo 14. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. 30 camelas de leite. Camelo naquela época era BMW de hoje, tá? Pra você ter uma noção como que o homem era pobre. 20 jumentas e 10 jumentinhos. Então, ele prepara tudo isso para o irmão. E tem mais uma coisa que ele faz. Ele teme que o irmão mate todo mundo. Jacó era uma pessoa extremamente inteligente. Ele separa os dois bandos. Ele separa um bando aqui, outro bando ali. E ele diz assim, se meu irmão matar um bando, o outro, a geração da minha casa, da casa de Israel, está garantida. Então ele é um homem muito inteligente, ele faz isso. Outra coisa que eu separei aqui para você, é você se humilhar. Olha o que está escrito aqui, capítulo 33, verso 3. Diz assim, ele se humilha. Ele mesmo passou adiante deles. Quem é ele? Jacó. Passou adiante do bando e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão.
Já viu o que ele vai lá? Se inclina com o irmão. E se inclina para o irmão. E se inclina para o irmão. Por quê? Pedindo perdão. Jamais você vai para uma reconciliação dizendo assim, não, eu vim te pedir perdão, mas sabe aquilo, mas sabe aquele outro, sabe o que a pessoa vai fazer? Vai te pegar pelo pescoço lá. Jamais a gente vai pedir perdão e vai colocando, mas você fez aquilo lá para mim, lembra? Mas você fez aquilo lá para mim, lembra? Mas isso aqui, nem vá. Você vai perder seu tempo, querido. O Jacó, ele foi lá e se humilhou. A pessoa às vezes vai falar coisa que você não fez, mas você vai dizer assim, me perdoe. Me perdoe porque eu errei mesmo. Você vai ter que engolir sapo de marcha ré, meu irmão. E vai engolir cada sapo gigante. E você quer a benção. Quem quer a benção de Deus aqui? Você era uma pessoa que era tudo na violência, era supapo para lá e supapo para cá. Agora no reino de Deus mudou. Acabou isso aí na tua vida. Sabe por quê que acabou? Porque agora se você é um cristão verdadeiro, não de Araque, se você é verdadeiro, você entende que Jesus pagou o preço por você na cruz. E quando ele estava lá naquela cruz, ele estava de braços abertos, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele não desceu da cruz, ele poderia, porque teve uma cambada que diz assim, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. E ele estava pregado, e ele poderia, porque ele era o Filho de Deus, e é o Filho de Deus. Mas ele ficou ali. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, você não pode estar descendo da cruz, querido. Você não pode querer fazer justiça com a tua mão. Que dá vontade, dá. Mas a gente não pode. Então, ele tem essa estratégia. Esse é o primeiro ponto, dividido ali em 4. Quero ir para o segundo agora. O caminho de volta começa primeiro dentro de nós. O caminho de volta começa aqui dentro. E o caminho dele, Deus precisava mudar primeiro Jacó, para depois ter um encontro com o seu irmão. Deus tinha que mudar aquele espírito do enganador que ele tinha. Sabe aquela mentira que você ainda conta? E você acha que está tudo bem? Porque ela é pequenininha e não vai afetar ninguém, mas é uma mentirinha. Diz assim, patrão, morreu minha avó hoje, por isso que não vim hoje trabalhar. Ontem trabalhar. Já matou a família inteira lá já. Daqui a pouco o patrão chega lá assim, mas quem que é aquela? É minha avó. Ué, mas não tinha morrido a tua avó? Não, é aquela outra avó, essa aí é aquela. Então, tem pessoas que começam a agir dessa maneira, por quê? Porque ainda o velho homem está lá. E olha o que diz aqui, capítulo 32, verso 24. Diz assim, Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o romper do dia. O que é isso? Era o anjo de Deus. E a Bíblia diz que Jacó prevaleceu contra o anjo. Da onde? Esse anjo era o próprio Deus que estava ali. Ninguém prevalece contra Deus, meu irmão. Pode esquecer. Sabe o que é? Que ele quer dizer assim, prevaleceu? Ele prevaleceu, Jacó, contra ele mesmo. Contra a natureza pecaminosa dele. Contra aquele enganador que estava dentro dele. E aí Deus pega e para mostrar para ele que ele teria que lembrar daquela luta que ele teve com ele mesmo. Claro que Deus estava ali. Ele então fere o Jacó na juntura da coxa. E o Jacó, então, o resto da vida, velhinho já, está lá mancando. Mas Deus muda o nome dele. E de trapaceiro enganador, ele se torna o Israel de Deus. A maior nação hoje, poderosa. Um paizinho titiquinho de nada assim. Mas que todo o Oriente Médio tem medo de Israel. Eles temem Israel. Sabe por que eles temem Israel?
Porque o Deus Todo-Poderoso é o Deus daquela nação. E há uma promessa. A Bíblia diz assim, que aqueles que oram pela paz de Israel prosperarão. Se você é uma pessoa que teme a Deus, se você quer prosperar, quero te dar uma direção. Comece a orar pela paz daquele lugar. Agora, quem se levantar contra Israel, fatalmente morrerá. Fatalmente. Será destruído. Quero só te contar uma história. Isso é verdade. Não tem nada a ver com política. Não me interessa partido. Mas você sabe que o Brasil sempre assinou pactos de amizade entre países. E quando o Lula entrou, ele cortou esse pacto com Israel. E a Dilma também não quis assinar também, depois quando ela... um acordo entre nações. Então o Brasil não tem mais acordo com Israel. Só para te dizer, o Lula ganhou um câncer na boca e a Dilma foi decapitada aí do governo. E o Temer também não quis assinar. Esses caras estão fadados, gente, ao fracasso. Sabe por quê? Porque você tem que honrar aquela nação. Eles não aceitam Jesus. Eles dizem que Jesus foi simplesmente um profeta como os outros. Mas entenda uma coisa. Aquele povo é o povo escolhido de Deus. E até hoje nós pregamos sobre a história deles. E aí o Jacó, então, ele luta contra ele mesmo para mudar a sua vida. Ele luta contra os maus hábitos e nós temos que lutar contra os maus hábitos. Volta e meia a gente sai aqui quando tem coxinha lá ou sei lá o que lá na cozinha. A gente vê às vezes copo jogado lá fora. Isso é mau hábito, querido. Eu me lembro de um pastor e a pastora, a esposa dele, eles eram de origem muito humilde. Eu também. Vocês sabem como que nós amamos as pessoas que são humildes. Amém, querido? Você sabe como a gente ama vocês. Mas ela disse assim, o pastor fulano, não vou falar o nome dele. Ela disse, o meu marido, ele saiu da favela, mas a favela não saiu dele ainda. Sabe o que é isso? Quer dizer que você morar num lugar humilde, você tem que ser uma pessoa que joga lixo no chão, que você não tem higiene com as coisas. Não, você tem que começar a mudar ali dentro da sua casa. A gente foi lá para Santarém, gente. As casas lá, meu Deus, a maioria parece que está como a gente vê aqui, as invasões. Mas nós fomos lá e o chão da casa, assim, o terreno, é como se fosse aquele terreiro lá, não do terreiro de Umbanda, tá? Mas antigamente se falava assim, o terreiro, que era a tua casa. É tudo chão batido. Uma limpeza que dava para você deitar naquele chão lá. Por quê? Porque quando Jesus entra dentro da gente, ele tem que mudar dentro. A gente tem que ser transformado por dentro. Não é só agora bota uma gravata, e sabe que a gente já nem usamos mais gravata aqui, só na Santa Ceia. Por quê? Porque tem que mudar dentro, não fora. Depois que muda dentro, tem que mudar fora. Então, o Jacó luta com Deus. E a nossa oração tem que ser para o Espírito Santo nos mostrar onde eu preciso mudar. Se eu sou uma pessoa grosseira, teus filhos, eles estão na casa de Deus, querido? Eu sei que a fé é individual, mas você sabe que a gente como pai, nós podemos afastar nossos filhos do reino? Aquilo que nós comentamos dentro da nossa casa a respeito de líderes espirituais, ou de mau testemunho mesmo nosso dentro da nossa casa, tratando mal a esposa o marido, aquele inferno, os filhos não vão querer vir para a casa de Deus, querido. Eles não vão querer estar aqui e dizer assim, lá, isso aí é igreja, eu estou fora, eu vou lá para o bailão.
Hoje não existe mais, eu acho, bailão, mas eu vou para balada. Porque talvez lá eles se respeitam. Sabe por que lá eles se respeitam? Porque lá já é do diabo mesmo. Então o diabo vai levar esse povo para lá. E na casa de Deus, servir a Deus, há uma pressão espiritual sobre nós. E você vai ter que saber administrar isso. Você vai ter que entender que a sua luta agora não é mais contra a pessoa, é contra o mundo espiritual. Só que o respeito entre marido e mulher não pode acabar, querido. Se acabar esse respeito, nós estamos perdidos. Estamos perdidos. Perdidinho da chuva. E aí eu quero entrar no terceiro e último ponto aqui, que é: um dia os caminhos se cruzam. Um dia o caminho se cruza entre aquela pessoa que te fez mal, ou que você fez mal. Um dia isso vai acontecer. Volta e meia a gente vê as coisas acontecerem aqui dentro da igreja. E não é um caso, são vários. Vários. Talvez se eu comentar aqui, a pessoa diz assim: pastor, ele está falando de mim. Não. Vários. Porque as coisas que você fez no teu passado, um dia ela vai aparecer. E aí você vai ter que cruzar aqui com pessoas que você cruzou lá atrás. E aí você vai ter que resolver isso. E aí você vai ter que fazer esse caminho. Primeiro orar, arrumar um presente e bater na porta daquela pessoa lá. Quando nós saímos do ministério que a gente estava muito bem, muito abençoado, mas o Espírito Santo falou com a gente assim: saio e pode fundar um ministério aí. Só que isso não foi bem na hora, foi com o tempo, através de muita oração, não foi na hora. A gente achou que ia mudar só de lugar, na mesma denominação. Mas o Senhor com o tempo foi mostrando: não, nós queremos que vocês fundem. E nós fundamos. Na época a gente não entendia muito bem. Nós achamos que o trabalho era com casais mesmo. E hoje está se mostrando aqui que os casais estão muito fortes aqui na igreja. Amém, querido? Mas naquela época, a gente fez uma janta e convidamos alguns casais. O pastor que a gente estava na igreja lá, ele ficou muito chateado com a gente. O chamado era um chamado que Deus tinha dado. Porém, a maneira com que eu e a Rita agimos estava errado. E quando Deus tem um propósito, não adianta eu querer fazer do meu jeito, porque não vai ser do meu jeito. Então, do nosso jeito, meu e da pastora Rita. Nós convidamos e tal, alguns vieram e tal, mas a maioria foi embora, voltou para as suas igrejas. E quanto mais a gente orava, mais Deus mandava criança para essa igreja. Não é isso, Washington? E o Washington foi um dos primeiros. O primeiro obreiro da igreja foi o Washington. E aí, aquilo gerou uma mágoa no coração do pastor lá. E eu sempre amei ele, nós saímos da bênção. Mas a igreja não ia para frente. A igreja não ia, não rompia. Nós ficamos ali 5 anos. E as pessoas, os mais antigos aqui lembram disso. E a gente orava e jejuava. E esse guerreiro que nós somos, junto com as pessoas, nós sempre fomos. Mas as coisas não aconteciam, não rompiam. Até o dia em que o meu discipulador chegou para nós e falou assim: vocês têm que fazer isso aqui, ó, caminho de volta. Lá com o teu ex-pastor. Falei: não, mas a gente está na bênção. Não... Ele só comentou e ele ficava nos atacando. E daqui a pouco chegava um enviado dele aqui para olhar o trabalho e ficava nos atacando. Aquilo nos machucava. E na época eu também, devido às emoções assim, acerbadas da minha vida, eu também falava algumas coisas do altar e Deus não se agradava. Bom, um dia nós fizemos isso, oramos, jejuamos e ouvimos o nosso pai espiritual, marcamos um horário, a Rita fez um presente para ele, nós fomos lá, entregamos aquele presente. Ele nos elogiou um monte.
no final Ele nos deu um presente e nos abençoou naquele lugar. Depois daquilo, as coisas começaram a acontecer na nossa vida. O fato é que, se você está aqui nesse lugar hoje, é o fruto de um caminho de volta nosso. E Deus tem que tratar no nosso orgulho, querido. Eu e a Rita dissesse assim, não, nós não vamos porque está tudo certo, e nós não devemos nada para lá e não sei o que e tal. Nós estaríamos talvez lá na ONG ainda. Porque nós estávamos na ONG. Da ONG nós fomos para o outro lugar, e do outro lugar nós viemos para cá, e daqui nós vamos para o maior ainda. Você entende o que é o caminho de volta na sua vida? Você entende que isso é muito forte, que você pode impedir aquilo que Deus tem na sua vida? E você pode ficar comendo só o resto, só migalha, e Deus tem um banquete para você. E aí, então um dia o caminho se cruzou. Jacó precisava do perdão do seu irmão, porque ele não conseguia mais. Ele, sabe, você não pode achar que a sua vida é viver essa vida que você está vivendo, porque é uma aprovação, ou então está tudo bem. Dentro de você, você aceitou isso. Você viu se é isso que Deus quer para você mesmo? Porque talvez para você esteja bem, do jeito que você está vivendo. Mas eu quero te dizer que talvez você seja muito egoísta para viver do jeito que você está vivendo. Porque talvez Deus queira muito mais coisas para a sua vida e você está impedindo aquilo que Deus quer. Por quê? Porque você não quer voltar lá onde você caiu. E aonde a gente caiu, talvez não é nem lá com pessoas, talvez é dentro. Tem que tirar as coisas daí de dentro. A mudança tem que ser lá. E muitas vezes isso, como aconteceu aqui, capítulo 33, versículo 4, olha o que aconteceu aqui. Aconteceu uma cura entre os irmãos. Então, 33, 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançando-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E eles choraram. Quando você chora para conserto, não aquele choro de amargura, mas aquele choro que lava a sua alma, que te limpa, que te purifica, que faz você uma nova vida. Nós precisamos orar, chorar desse jeito. Foi o que aconteceu com ele. Ele reuniu com o irmão abraçou. Foi a maneira do irmão dar o primeiro passo e dizer assim, eu te perdoo por tudo que você fez comigo. Tudo que você fez eu te perdoo. Esse foi o primeiro passo. Mas o passo mesmo que selou aquele perdão do irmão, está no versículo 11, que diz assim, aceita, aqui o Jacó está falando, aceita, peço-te, o meu presente, que eu te trouxe, pois Deus tem sido bondoso para comigo, e tenho de tudo, e insistiu com ele, e ele o aceitou. Amém, querido? Você sabe que às vezes você vai pedir perdão para uma pessoa, para um incrédulo, para uma pessoa que não teme a Deus. Ele pode ter a fé dele, ele crê a Deus do jeito dele, mas muitas vezes ele não vai chegar lá para você e dizer assim, não, estende o tapete vermelho para você, assim, rola lá, passe por esse tapete, e aí venha para cá, e em nome do Senhor Jesus, você está perdoado. Nada disso. A pessoa simplesmente, você vai dar o presente, ela vai dar um tapinha nas tuas costas e vai dizer assim, não, está tudo certo, não tem nada não. Ela não vai dizer que te perdoa, mas o fato dela aceitar o presente, talvez ela diga assim, não, vamos sentar aqui e tomar um café. Aquilo ali é o jeito dela dizer assim, eu te perdoo por tudo que você fez. E aí a bênção vem.
Cadê esse abençoado? E aí as bênçãos vêm. Está lá na porta hoje. Porque as bênçãos não vêm. Por isso que eu digo para você, às vezes você acha que você está próspero e você está abençoado, não. Talvez você ache assim, eu tenho riqueza, mas você não tem prosperidade. É diferente, eu me enganei do jeito que eu coloquei. Talvez você tenha riqueza, mas não tem prosperidade. Porque prosperidade é você ter paz com todos. Tende paz com todos. É isso que Paulo fala. Eu tenho que ter paz com as pessoas que estão ao meu lado. Ter paz com a minha esposa. Ter paz com os filhos. Tenho que ter paz. E esse é o caminho da reconciliação. Esse é o caminho que o Senhor deixou para a gente seguir. Jacó fez esse caminho, não foi fácil. Talvez seja com pessoas. Talvez você tenha que ir atrás daquele discípulo. Talvez tenha que ir atrás daquelas pessoas, se humilhar. Nunca chegar dizendo assim, você me fez isso, aquilo. Não, esse não é caminho de volta. O Jacó não fez isso. O Jacó lutou com Deus. Deus transforma ele. Ele vai atrás do irmão. Ele tem uma estratégia. Ele divide os bandos. Todos os seus filhos, suas esposas. E ele vai. Sabe? Quando o Senhor está nesse negócio. Ele quer assim, sabe o que? Quebrar o nosso orgulho. Quer quebrar o nosso orgulho, queridos. Porque nós criamos paredes. Nós construímos paredes. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Vamos cantar uma canção. Cadê os músicos aí? Quero que você medite nisso tudo aqui. Porque talvez a sua vida está travada em algumas áreas. Queridos, viver isso. Isso é vida. A vida é isso. Eu me lembro de um homem que ele foi morar num lugar muito sozinho, solitário, como se fosse uma chácara, e não tinha nenhum vizinho lá. Daqui a pouco chegou um vizinho morar ao lado dele. E os filhos então tinham uma comunhão entre os filhos, brincavam, e eles visitavam um a casa do outro. Não existia muro. Mas um dia houve uma desavença entre os filhos. E aquele homem então ficou tão magoado e tão chateado, ele falou assim, olha, eu vou levantar um muro aqui. E ele era um construtor, ele não sabia levantar muro, ele só sabia levantar prédio, casa e coisa parecida. E ele então levantou um muro ali. E levantou tão alto para ele não olhar mais na cara do vizinho. Ele levantou aquele muro. E os filhos dele cresceram. E um dos filhos casou. E aí ele faz uma casa lá no fundo da casa dele. Para o filho. E aí então um dia ele discute com a nora. E naquele dia ele diz assim, eu vou fazer um outro muro aqui. E ele levanta um outro muro. Para não olhar para a cara da nora e nem do filho. E ele então está se fechando cada vez mais. Um dia ele acaba discutindo tão forte com a esposa que eles se separam dentro da própria casa. E a esposa então não tem para onde ir. Ele fala que ele não vai sair também. Então ele pega e fecha uma parede e diz assim, você fica para lá e eu fico para cá. Queridos, um dia ele está lá e ele começa a passar mal e ele fica doente e ele cai de cama. E quando ele cai de cama, ele está sozinho, ninguém vem ajudar o homem, e ele está a ponto de morrer e começa a gritar e começa a pedir por socorro. Então a esposa se compadece, vai lá e olha para aquele homem daquele estado, e ela então começa a servi-lo,
começa a ajudar ele, começa a mostrar para ele que a vida não é do jeito que ele acha que é. Então ele se arrepende do que ele falou para a esposa o perdoa, quebra aquela parede de separação dentro da casa, eles se unem novamente, mas aquele homem ainda não consegue levantar da cama. E Deus começa a falar com ele: você ainda tem coisas para acertar, você tem que fazer mais caminho de volta. Então, um dia ele chama a nora e chama o filho, se arrepende, pede perdão a eles e diz o quanto ele estava errado, sendo egoísta daquela forma. Então a nora o perdoa, o filho o perdoa, mas ele ainda continua na sua cama, ele não consegue se levantar, ele está numa situação difícil. Então Deus fala com ele novamente, diz assim: você tem que pedir perdão ao seu vizinho, porque enquanto vocês estavam ali, as crianças estavam crescendo em harmonia, e você levantou um muro que eu não permiti. Então ele chama o vizinho, se arrepende, diz o quanto a amizade deles era tão especial, que as famílias se reuniam no domingo para comer um frango junto. E aí então ele se arrepende também, pede perdão, o vizinho o perdoa, e a partir daquele momento então ele se levanta daquela cama para ter uma vida abençoada. Amém, querido? Feche seus olhos. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Yeah, yeah. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Yeah. O teu toque abriu os olhos